Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Avaí num jogo que é o último jogo antes da grande decisão da Sul-Americana, que é a grande oportunidade do São Paulo. Este é o jogo rápido de uma partida em que o São Paulo foi muito bem, conseguiu aí construir seu placar, fazer 4-0. Rogério conseguiu fazer os últimos testes que poderia fazer. É difícil falar de testes, porque a gente tem que lembrar e fazer um recapzinho aqui de tudo que aconteceu nessa temporada, né? O São Paulo, um dos times que mais jogou no ano, ou o time que talvez tenha mais jogado no ano ali, tá ali ele, Flamengo, né? Porque foi conquistando, né, suas vagas nos campeonatos que disputava, né? Vamos lembrar, São Paulo foi até a final no Campeonato Paulista, depois começou o Campeonato Brasileiro, estava na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil acabou caindo na semifinal, enfrentando o Flamengo, um time fortíssimo do Flamengo, um jogo que acabou decidido na primeira partida, em que o São Paulo até jogou melhor que o adversário, mas infelizmente acabou tomando um resultado de 3-1, um resultado muito difícil de virar fora de casa, e acabou eliminado, e chegou na final da Sul-Americana. Então teve aí o brasileiro inteiro, que é pontos corridos, vai ter todos os jogos, teve a Copa do Brasil e a Sul-Americana, um time que disputou muitas partidas. A gente teve no meio desse processo todo, né, jogos dificílimos em que o São Paulo estava muito desfalcado. A gente teve aí uns 15 desfalques durante essa trajetória, alguns deles ao mesmo tempo. Então o São Paulo chegou a estar com 13 desfalques para enfrentar o Palmeiras. Jogos dificílimos, né? Classificação contra o Palmeiras, contra o Ceará, bola, jogo no nos pênaltis, quer dizer, toda aquela pressão. O time de São Paulo estava muito desgastado e tinha pouco tempo entre os jogos para treinar. Porque estava jogando meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Quando isso acontece, a gente já explicou aqui várias vezes que normalmente o técnico tem um treino cheio entre as partidas, né? Porque você tem o jogo, aí no dia seguinte você tem ali a recuperação, né? O treino regenerativo, daí no outro dia você tem o treino, depois é a viagem, aí um treino leve porque já tem o jogo de novo. Então é muito difícil para um técnico conseguir passar ali o jeito que ele quer que o time jogue, os improvisos que ele tem que fazer no meio dos desfalques. Então, com isso, e ainda com o azar que o São Paulo teve, né? Porque as lesões que eu falei aqui, né? A maior parte dos desfalques foram por lesões. Então, esses 13, 15 desfalques que o São Paulo teve foram por pancadas. Não foi assim, uma lesão muscular por esforço, não. Foi por pancada, coisa que acontece. E outro azar que o São Paulo teve, principalmente no Campeonato Brasileiro, é que no começo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ali, nos seus 10, 15 primeiros jogos, muitas partidas do São Paulo jogou mais que o adversário, mas não conseguiu transformar a superioridade em campo num placar favorável. Coisa que aconteceu, por exemplo, na Copa do Brasil. São Paulo merecia ganhar do Flamengo e não ganhou. Pelo contrário, perdeu por 2 gols de diferença ainda, num jogo em que o time amassou um dos melhores elencos e que pratica hoje o melhor futebol do país, né? Um dos melhores, né? Enfim, que é o Flamengo. São Paulo conseguiu passar pelo Palmeiras, que é outro. São os dois times aí que brigam. Quem que tá melhor? Flamengo, Palmeiras. São Paulo conseguiu passar pelo Palmeiras, não conseguiu passar pelo Flamengo. Acabou perdendo os 2 jogos, mas um deles merecia ganhar. Isso aconteceu no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, São Paulo teve muitas oportunidades de vencer jogos e não venceu. Alguns empatou, outros perdeu. E isso foi fazendo com que o time ficasse numa situação difícil no Brasileiro. Ainda que quando o São Paulo ia se classificando nas fases, né, tanto Copa do Brasil e Sul-Americana, tenha poupado alguns jogadores no Brasileiro, até de forma perigosa. É só ver aí o Caleri, que é um dos principais jogadores de São Paulo, que alguns jogos do Brasileiro ele não disputou mesmo, precisava ser ali um jogador que normalmente se desgasta muito, tudo mais. O São Paulo foi ficando numa situação meio delicada. Ficou ali mais próximo da parte baixa da tabela do que da parte alta, que seria o principal objetivo. E por que o principal objetivo? Porque a gente sempre fala aqui, o time do São Paulo, pelos investimentos que faz, pela grandeza também do clube, mas principalmente pelos investimentos que fez nessa temporada, pelas dívidas que jogou para o ano que vem, por tudo o que representa estar numa Libertadores da América, do ponto de vista financeiro, que tem aí a visibilidade, tem a renda, tudo mais, enfim, com todas as dívidas que São Paulo tem, né? O São Paulo tem ainda uma dívida muito grande, mesmo conseguindo fazer algumas vendas não esperadas, como o caso do Antony, como o caso foi Antony, que foi para o Manchester United, e foi... Caraca, me deu branco agora. Casemiro.
Foi Antony e Casemiro que foram para o Manchester United. Nossa, me deu branco total, tava a cara do Casemiro lá e não vinha o nome. Enfim, mesmo com essas vendas não esperadas, o São Paulo ainda tem uma dívida muito grande, então ir para a Libertadores da América é importantíssimo, também pela grandeza do clube e tudo mais. Isso é mais fácil conseguir pelo Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro abre muitas vagas. Quando você vai e joga todas as suas fichas nos jogos, né, nos mata-matas, você corre riscos, como aconteceu no Flamengo, de você jogar mais e acabar não conseguindo o resultado, como vai acontecer sábado um jogo importantíssimo contra o Del Valle. O Independente Del Valle é um time muito forte, um time forte fisicamente. São Paulo aí vai ter uma semaninha para descansar. Hoje a gente já viu um pouco do reflexo do time ter um pouco mais de tempo para treinar, para descansar, né? Nós tivemos 2 gols aí oriundos de cobranças de escanteio, coisas que não aconteciam no São Paulo há algum tempo. Ou seja, ter tempo para treinar e ter um técnico obstinado, como é o caso do Rogério Ceni, acaba trazendo algum resultado. Não é por acaso que saem 2 gols oriundos de escanteios, né, numa mesma partida, depois do time ficar tanto tempo sem marcar gols assim. Então, São Paulo vai ter tempo para se preparar. Hoje ali foi um teste. Possivelmente o time que entrou hoje em campo seja muito próximo do time que vai enfrentar o Independente Del Valle, mas a gente vai ver mais análises aqui no canal nessa semana. Hoje, no Jogo Rápido, a gente vai falar muito rapidamente mesmo do jogo São Paulo e Avaí. Então São Paulo começou ali um pouco mais preocupado, talvez com o jogo de sábado, não com tanta intensidade, 36 mil torcedores ali empurrando, mas a primeira grande oportunidade mesmo foi na cobrança de escanteio do Reinaldo, que o Diego vai, acerta o cabeceio e abre o placar. Então a gente já tinha ali um São Paulo já com 1-0, o Avaí ali do Lisca já tinha que fazer alguma coisa para sair daquela situação, mas já foi ali uma boa cobrança. O Reinaldo também foi um jogador de bastante destaque, porque ele praticamente participa de tudo ali, né? O segundo gol do São Paulo acaba saindo de uma bola, também uma bela jogada do Reinaldo, que acha o Nestor cruza e o Luciano de carrinho faz o gol, né? Desvia ali do goleiro. É um gol bonito, né? De carrinho, assim, bacana. O esforço do jogador, a bola nem foi tão forte, mas o desvio foi muito na cara ali. Enfim, aí o segundo gol de São Paulo. O terceiro gol, ainda no primeiro tempo, foi meio ali nos minutos finais, assim como aconteceu no quarto, né? Foi mais uma cobrança de escanteio do Reinaldo, aí o Patrick de voleio, o Wakanda Forever, aquela festa toda. E aí, no segundo tempo, São Paulo conseguiu fazer algumas trocas para também descansar o time, para também testar algumas coisas, né? Numa dessas trocas entrou o Igor Gomes, e no final da partida o Igor Gomes recebeu uma bola do Léo, mas que lançamento do Léo. O Léo dá um lançamento, assim, uma bola muito longa da defesa até assim já a zona de ataque ali pelo lado direito. O Igor Gomes vai cruzar, tem um desvio da zaga, não foi o cruzamento puro do Igor Gomes, não, a bola desvia, sobe, e o Éder, também outro, que tinha acabado de entrar, tinha entrado já há pouco tempo, acaba ali fechando a conta. Então é um jogo bastante importante para o São Paulo, traz um moral, mostra ali também um pouco do que o Rogério pode fazer, se tiverem um pouco de paciência com ele. Quando eu falo se tiverem um pouco de paciência, gente, eu sei, eu tô falando isso aqui, porque assim, agora a gente está naquela lua de mel e assim funciona a imprensa, a torcida, todo mundo. Porque o torcedor é passional e a imprensa cobre aquilo que é a alma do torcedor ali, que é a emoção. Se perde a Sul-Americana, daqui a pouco o Rogério já é o professor Pardal, já é uma desgraça. E a gente tem que tentar entender quando que o trabalho do técnico é bom. Nem sempre o trabalho bom vai trazer resultado. Já tinha gente que pedia a cabeça do Rogério. E sei lá, vamos dar um pouco de tempo, vamos tentar entender aí, vamos tentar entender as necessidades dele, mas enfim, né? O São Paulo jogou com o Felipe Alves no gol, então já mostra aí que deve ser o goleiro da final, né? O goleiro que acabou conquistando a vaga, fez uma defesa difícil, não cabeceio hoje, uma defesa plástica, bonita, a torcida gritou o nome dele, aí jogou com Rafinha, Diego, Léo, Reinaldo, jogou com o Rodrigo Nestor, que acabou dando ali assistência, né? Do segundo gol do Luciano. Depois entrou o Galopo, Pablo Maia, daí entrou Luan, olha só o Luan aí tem esse final de ano para recuperar a forma física, pode ser um grande reforço para o ano que vem. O Patrick, que fez o gol mais bonito da partida, o Wakanda Forever, para depois entrar ali, né, o Marcos Guilherme e o Alisson também, né, que depois entrou o Igor Gomes e o Caleri, que depois deu lugar para o Éder e o Luciano, que ficou até o fim. Então assim, o time de São Paulo estava fazendo alguns testes de verdade, mas sabia da importância do jogo, precisava vencer, é importante que vencesse, e conseguiu, que bom,
né? Tem desafio muito grande no sábado, mas vai ter o apoio restrito do torcedor, muitos que vão para Córdoba, caso do Gabriel Pricini, obviamente que vai, e que estará comigo amanhã para analisar este jogo do ponto de vista tático, né? A gente sempre coloca o jogo rápido logo que acaba a live dele do UOL. Então amanhã a gente vai analisar bonitinho, já com as declarações do Rogério, mas hoje é aquele jogo rápido. É só um bate-papo que a gente faz aqui de uma vitória que coloca o São Paulo ali na 10ª colocação, então traz um pouco de alívio, deixa o São Paulo muito mais próximo da zona que ele precisa brigar, da zona alta, porque se acontece alguma desgraça, o São Paulo vai ter que correr atrás dessa vaga de Libertadores de um jeito ou de outro, do que lá de baixo também traz alguma tranquilidade para que o Rogério possa mexer aí suas peças, para que possa avaliar quem tem condições de jogo, para que possa testar alguns jogadores que ele vai precisar de repente na temporada seguinte, caso do Galopo mesmo, que está ali cada vez mais assimilando como é que é o jeito de jogar do São Paulo e também os jogadores assimilando como é que é o jeito que ele costuma jogar, como é que ele faz as tabelas, como é que ele se infiltra, como é que ele recompõe, tudo isso são ajustes que São Paulo vai fazendo. São Paulo é um time em construção, mas é um time em construção que está numa final de torneio internacional e que, nas palavras do Rogério, o time vai entregar tudo que tem para conquistar esse título tão importante. É importante, não apenas para a continuidade de trabalhos, né? Que é ir para a Libertadores, que é também tirar aquela coisa, aquele peso do São Paulo de não ganhar um título expressivo há muito tempo, mas também é um título que projeta ali um futuro. O São Paulo fez contratações, São Paulo faz mudanças, então a gente espera que essas mudanças que estão acontecendo aí, de atitude, de ter um técnico, de ter uma continuidade de trabalho, para que elas sejam o modus operandi do Morumbi. A gente precisa de mais profissionalismo no São Paulo para que a gente consiga conquistar alguns resultados e tal. A gente não pode simplesmente conquistar títulos por acaso, porque a gente viu apostar nisso a última Sul-Americana, né, foi lá em 2012. Olha só o tempo que a gente ficou sem ganhar o título expressivo, a despeito ali do Campeonato Paulista, que acabou não sendo refresco para ninguém. Mas é isso. Hoje foi uma festa para a torcida, com gols bonitos, né? Quer dizer, foi inaugurado com gol de cabeça do Diego e finalizado com gol de cabeça do Éder. No meio disso teve um gol de carrinho do Luciano e um gol de voleio lindíssimo do Patrick, né? Então o Reinaldo aí participando muito, Patrick fazendo golaço, torcida gritando o nome e tudo mais, Léo metendo um lançamento, Felipe Alves fazendo defesa, enfim, hoje foi a festa no Morumbi. Se a noite estava fria, não no Morumbi, lá a torcida estava muito quente, estava toda a alegria e o amor por esse clube maravilhoso. A gente vai ficando por aqui, um abração para todo mundo e vamos São Paulo!